Boa noite. Então agora nós vamos fazer um estudo continuando da onde nós paramos. Agora eu já estou em casa e nós paramos em Gênesis 3, no versículo 6, né? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e agradável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido, né? Ou seja, a serpente mostrou para ela que se ela comesse, ela não morreria, pelo contrário, abriria o entendimento dela para saber o mesmo tanto que Deus, né? Sabendo o bem e o mal. Foi isso que ela falou. Então ela vendo que aquela árvore era boa entre aspas, porque Deus falou que não era para comer. Só que a serpente falou que era, não ia fazer mal. Então ela resolveu, em vez de ficar escondida atrás da palavra, como Deus falou, ela resolveu escutar um substituto. Mas quando que a serpente encontrou com ela? Ela não estava com o marido dela. Ela não estava sob a proteção do marido. Ela estava longe, passeando no jardim. Então foi onde a serpente encontrou com ela. Quando ela comeu daquele fruto, aí ela viu que aquela árvore, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu também ao seu marido e ele comeu com ela. Né? Agora, vamos para 1 Timóteo 2 versículo 14. Quer ver? Ó? 1 Timóteo 2 versículo 14. Está escrito assim, ó. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Tá vendo? Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Ela teria filho, porque Deus falou para eles, crescer e multiplicar sobre a terra. Agora, como que viria esse filho? Pela forma legítima. A forma legítima qual era? Adão e Eva. Mas como? Não sei como que era. Sei dizer que os dois viviam ali, os dois eram inocentes, não sabia de nada. Quando aquela serpente mostrou aquele fruto, aí ela comeu daquele fruto, se abriu os olhos. Aí ela foi até o seu marido e o marido comeu junto com ela. Tá entendendo? Então olha aqui, ó, presta atenção. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. O que é transgressão? É infringir uma lei. É passar por cima de uma ordem. Ou seja, ela foi violada. Ela violou. Ela foi violada. Agora, se nós formos aqui para 2 Coríntios 11, versículo 2, olha aqui que diz, em 2 Coríntios 11, versículo 2. Agora nós começa a engrossar mais o caldo. O caldo agora começa a ficar mais grosso. Lembra que eu falei do leite? Aí agora estava colocando engrossante, né? Agora está engrossando mais. Então agora vocês vão entender agora que a coisa vai começar a entrar numa outra atmosfera que talvez em poucas concordâncias, mas não tem problema que seja em poucas concordâncias, desde que combine com as escrituras, tá tudo certo. Então agora nós vamos saber que fruto que era aquele que Eva comeu, que fez ela ver que ela estava nua, e ela pegou, levou até o seu marido, e o marido comeu com ela. Então nós vemos aqui, ó, que salvar-se-á dando à luz a filhos, se permanecer na modéstia, né? E na lei do Senhor. Então agora vamos para Coríntios, que aqui é uma chave principal para a gente saber que tipo de fruto que era esse. Ó, 2 Coríntios 11, versículo 2. Está escrito assim, ó. Tem que ser para um bom entendedor. Paulo falando: oxalá me suportasses um pouco na minha loucura.
suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, a saber, a Cristo. O que é uma virgem? Virgem é uma mulher que nunca foi tocada. Então ele queria apresentar uma noiva a Cristo, uma virgem pura, intocável, a Cristo. Aí ele falou, mas eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Agora eu lhe pergunto, por que ele ligou? Ele fez a ligação. Queria apresentar uma virgem pura a Cristo. Por que ele colocou virgindade e colocou a serpente enganando a Eva? Por que ele falou isso? Mas eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, você vê que ela foi astuta. Então quando Eva comeu daquele fruto, que fruto que era aquele? Era o sexo. Esse era o fruto proibido. Por isso falou, salvar-se-á dando à luz filhos. Você com dor terás filho. Nós vamos ver aqui. E aqui em Timóteo nós vemos que salvar-se-á dando à luz. Só que aqui, a sentença que Deus deu para ela, você vai ver mais à frente aqui agora. Vamos continuar para você ver. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Tá vendo? Depois desse ato, eles conheceram que eles estavam nus. E coseram-se de folha de figueira e fizeram para si aventais. Ou seja, agora eles estão nus. Só que eles descobriram que estavam nus, então eles vão fazer uma religião para eles, porque a religião significa cobertura. Isso significa religião, cobertura. Então eles fizeram uma religião de folha de figueira para cobrir. Mas aquilo não cobria o pecado. Aquilo não servia. Servia enquanto que não tinha que encarar a Deus. Mas quando teve que encarar a Deus, vamos ver o que aconteceu? Aí eles fizeram folha de aventais. Aí eles ouviram a voz do Senhor que passeava pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhes: onde estás? Onde estás? Perguntou para Adão. Aí ele disse, olha que Deus chamou por Adão. Tá vendo? Ele chamou por Adão, não foi por Eva. Ele chamou por Adão. E o Senhor chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? Por quê? Porque Adão era o cabeça. Ele assumiria toda a culpa. Por quê? Porque ele era o cabeça. Tá certo? Agora vamos ver. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Olha, tá vendo? Deus sabia que aquilo ia acontecer. Deus tinha um plano traçado. Não era novidade para Deus. Deus permitiu. Por quê? Porque Deus estava fazendo um plano de um dia ele vir na terra pagar pelos pecados do ser humano e trazer a união de Deus com os homens de novo. Mas para isso os homens teriam que passar nesse campo de batalha aqui e vencer o inimigo. Eles teriam que vencer o inimigo. Então a Bíblia fala que tudo que foi escrito para nosso exemplo, para que nós não caíssemos no mesmo erro, né? Então agora nós vemos aqui. Aí ele perguntou: quem te mostrou que comesse tu da árvore que eu te ordenei que não comesse? Agora começa a acusação. Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu a árvore e eu comi. Aí Deus foi para a mulher. Deus disse à mulher: por que fizeste isso? E disse à mulher: a serpente me enganou. Já empurrou a culpa para cima da serpente. A serpente me enganou e eu comi. Agora o Senhor foi para a serpente. Então o Senhor disse à serpente:
Por quanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda a besta e mais do que todos os animais do campo. Sob o teu ventre rastejarás e comerás pó todos os dias da tua vida. Ou seja, ela não rastejava, porque se ela rastejava, que sentido faria a maldição de Deus sobre ela, se ela já rastejava? Você vai rastejar, vai comer pó o resto da vida. Como se ela já rastejava? Então ela era um animal ereto, ela conversava. A maldição de Deus tornou ela numa serpente, uma cobra. Entendeu? Então nós temos que atentar para isso. Aí ele disse: eu porei inimizade entre ti, que é a serpente, e a mulher, né? Entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Está vendo que nós estamos vendo duas sementes agora? Entre a tua e a sua. Então nós temos duas sementes. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus feriu a cabeça de Satanás lá no dia da cruz, venceu a morte. Entendeu? Então essa profecia aqui se cumpriu lá quando Jesus veio, morreu na cruz e pagou o preço do pecado. Então está aqui, ó. Esta te ferirá a cabeça, quem? A semente da mulher. Ferirá a sua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, isso aqui foi a sentença, agora Deus começou a dar sentença de baixo para cima. Adão empurrou para Eva, Eva empurrou para a serpente. Aí Deus deu a sentença da serpente, né? Pó comerás, agora ele está passando para a mulher. Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Olha só, com dor terás filho. Por que falou com dor terás filho? Por causa de quê? Por causa desse ato. Não era para ter filhos com dor. Você lembra quando Maria, ela, sem conhecer varão, o Espírito Santo chegou e concebeu no ventre dela, independente de sexo. Deus, o Criador, gerou no ventre de Maria um corpo. Ali foi a palavra falada, sem concurso masculino. Então, antes que José conhecesse a Maria, o Espírito Santo já tinha chegado nela, só que sem sexo. Agora que antes que Adão chegasse em Eva, a serpente já tinha chegado, né? Então agora foi dada uma sentença, você está vendo? Com dor terás filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Agora vamos passar para Adão. E a Adão disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, está vendo? Você era o cabeça, você deu ouvido à sua mulher. Então agora, o que vai acontecer? Porquanto ouviste a voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Você vê, não era para ser assim. Ele não precisava trabalhar naquele sol escaldante, enfrentando seca, suando, cansando e se fadigando, não. Ele ia plantar, a terra ia dar, ele ia comer, ótimo. Como foi ali da forma original. Deus colocou ele para cuidar da terra. Então ele ia plantar, ia comer, ia viver muito bem com sua esposa. Se eles quisessem um filho, eles iam chegar na árvore da vida e conversavam com ela, e Deus daria um filho. Eu não sei como que seria, né? Então a gente analisa dessa maneira a palavra falada, porque a gente sabe que no novo céu e nova terra nem se casam e nem se dão em casamento, mas todos seremos irmãos. Então não vai existir glândulas femininas e glândulas masculinas. Por quê? Porque ali cessou o pecado. Então nós vamos viver como era para ser, como Deus criou. Só que o diabo veio e perverteu tudo. Por quê? Porque ele perdeu o céu.
Ele perdeu o céu, então ele veio para a terra, quis implantar o reino dele na terra. Então ele perdeu na terra também. Nós vamos ver mais na frente aqui agora o que aconteceu desse fruto que ela comeu com a serpente e depois ela levou até o seu marido. Tá certo? Então vamos lá. Espinhos e cardos também produzirá e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto trabalharás e comerás o teu pó, até que tornes a terra, porque dela foste tomada, porquanto és pó, ao pó retornarás. Ou seja, você lembra que ele foi formado do pó da terra? Então agora ele vai voltar para o pó da terra. Ele era para ser eterno na terra, a terra foi dada para ele. Só que ele se vendeu. Ele se vendeu por um conhecimento que sua esposa teve através da serpente, que era para saber o mesmo tanto que Deus. Para que querer saber o mesmo tanto que Deus? Não tem necessidade disso. Fica escondido atrás da palavra e tá bom. O que Deus falar tá pronto, acabou. Fica só ali. Não precisa passar daquilo. Não, mas ela quis ter o conhecimento. Ela foi e trouxe para o marido também. O marido foi e comeu com ela. Então o que aconteceu? Aí vai voltar para o pó de novo. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva. Por que Eva? Porquanto ela era mãe de todos os viventes. A palavra Eva significa isso, mãe de todos os viventes. Porém a palavra Adão não significa pai de todos os viventes. Por quê? Porque tinha uma semente ali que Adão não era pai dele. Era Caim. Caim não era filho de Adão, Caim era filho da serpente. Vamos continuar aqui para você ver? Então você vê ali que eles tinham feito, depois que eles estavam nus, eles fizeram para si uma folha de figueira, só que aquilo não serviu até encarar Deus. Quando eles encararam Deus, aí Deus falou assim, ó, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Por que túnica de pele? Foi morto um cordeiro. Para ele ser vestido com essa pele aqui, algo teve que morrer, algo teve que sangrar. Então Deus matou o cordeiro e vestiu eles com peles. Tá vendo? A Bíblia fala que sem remissão de sangue não há remissão de pecado. Então é envolvido no sangue. Então aquelas frutas do campo de Caim que ele ofereceu, aquilo não tinha revelação nenhuma. Aquilo não passava de beleza. Nós vamos ver aqui agora. Nós estamos entrando agora em algo mais profundo. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente, o Senhor, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Você lembra que eu falei que a árvore da vida era Jesus? Era a única forma de eles conseguirem ver Deus, era através de uma pessoa. Então ali Jesus aparecia, a voz aparecia ali: Adão, onde estás? Na viração do dia. Então ali ele chegava para Jesus, conversava, só que ele ainda não tinha se manifestado em carne. Então ainda era um plano redentor. O inimigo não conhecia esse plano, por isso que ele perdeu. Porque Deus faz as coisas bem feitas, o diabo não sabe de nada. O diabo pensa que sabe das coisas, mas ele não sabe de nada. Então ali, eles foram expulsos do jardim e agora eles iam conquistar a terra. Aquele jardim ficou imaculado, separado, né? Para que eles não fossem ali e comessem daquela árvore da vida. Mas você vai ver ali em Apocalipse que aquele que vencer, concederei que coma da árvore da vida, entendeu? Ou seja, e vive eternamente. Ou seja, vai viver da vida de quem? Vai viver da vida de Deus, o Espírito Santo. Deus é Espírito, Ele é santo e Ele é eterno.
Hebreus 13, versículo 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é eterno. Então eles saíram para fora do jardim. Agora nós entramos no capítulo 4 de Gênesis, que aqui fala o nascimento de Caim e Abel. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Ué, você fala, mas você não falou que Caim não era filho de Adão? Ele era filho da serpente? Mas ela está falando aqui que alcançou do Senhor um varão. Sim, ela alcançou do Senhor um varão. Toda a vida vem de Deus. A Bíblia fala lá em Isaías: não criei eu o ferreiro, não criei eu o cego, não foi eu que fiz o mudo, eu faço o que eu quero. Então Deus fez. Então se aqui nasceu essa vida, Caim, foi Deus que concedeu. Porque o diabo não dá vida para ninguém, ele só tira. Então ela falou: alcancei do Senhor um varão. Então ela atribuiu aquilo como sendo de Adão, né? Mas não era. E teve mais a seu irmão Abel. Agora você vê, nós temos aqui um conhecimento de Adão e 2 filhos, né? Ou seja, ela teve com a serpente e ela teve com Adão. Você pega uma terra, aquela mesma terra que você tem, se você plantar uma pimenta, você planta uma laranja, a pimenta vai nascer pimenta, a laranja vai nascer laranja, mas no mesmo solo. Aquele solo era o ventre de Eva, que caiu as sementes ali dentro. Então caiu uma semente que era da serpente e uma semente que era de Adão. E os dois, quando deu o tempo, precisou dar água. As árvores, ela precisa da água, chuva, como eu tinha falado já nos vídeos anteriores. A água, ela cai tanto para o trigo como para o joio. Só que ela está caindo por causa do trigo, não é por causa do joio, né? E ali os dois nasceram, Deus estava abençoando aquilo. Mas quando foi para nascer, foram de sementes separadas, sementes diferentes. Então o que aconteceu? Então, e teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelha, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dia que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se fortemente Caim, descaiu o semblante. De onde que vem essa ira? Não podia vir dos filhos de Deus, porque os filhos de Deus é amor. Ele é filho de Deus, Deus é amor. Mas da onde que veio então essa ira tão profunda, ciúme, inveja? Veio daí de Caim, ó. Foi a origem de tudo. Gênesis significa isso, princípio. Ali foi o primeiro adultério, ali foi a primeira morte, ali foi a primeira ira, entendeu? Foi tudo ali em Gênesis. Agora, a gente vê hoje, então como é que vamos voltar para Gênesis, está tudo escrito. É que a coisa é simples demais que a pessoa tenta querer complicar, mas não é. É tudo assim, desse jeito, né? Agora, e Caim se irou contra seu irmão. Aí o Senhor disse a Caim, olha só como Deus ele é misericordioso. Deus tem misericórdia. Ele disse: por que tiraste? Por que te caiu o seu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres o bem, o pecado jaz às portas, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Está vendo? Deus deu a oportunidade para ele, então agora você escolhe. É igual a salvação. A salvação é dada para todos. Jesus Cristo morreu na cruz para salvar toda a humanidade. Agora, se você quer se salvar, você aceita. Se você não quer, você rejeita. Porque um perdão, ele só é perdão quando ele é aceito como perdão. Se você não aceitar o seu perdão como perdão, ele não é perdão para você. Entendeu? Então, falou Caim com seu irmão. E sucedeu que, estando os dois no campo, se levantou Caim contra seu irmão e o matou. Mas por que matar?
Só porque Deus aceitou a oferta dele, de Abel, e não aceitou a de Caim? Então seja humilde, vai e faça igual o seu irmão fez. Vai haver aceitação para ti. Mas você preferiu matar? Pois então está certo. Disse Deus a Caim: onde está Abel, teu irmão, Caim? Ele disse: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Olha só como ele é arrogante e mentiroso. Ele sabia sim. Pensava que Deus não sabia, mas ele sabia. E Caim sabia o que tinha acontecido, porque ele matou. Agora como é que ele fala? Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Olha o que está escrito em João 8,44. Olha, quer ver? Olha só. João 8,44. A Bíblia é assim, a Bíblia é recheada de coisas bonitas para nós. Quer ver? Olha o que Jesus disse. No 43. Por que não entendeis a minha linguagem? Porque não poderdes ouvir as minhas palavras. Vós tendes por pai, olha só, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e ele é pai da mentira. Você está vendo? Ele é pai também, o diabo é pai. Está vendo? Ele é pai. Ele é pai da mentira. Ele também é filho. Ele é filho da perdição. E ele também é espírito, mas é um espírito maligno. Então ele também é uma trindade. Ele é pai, ele é filho e ele é espírito. Mas ele é o pai da mentira, filho da perdição e o espírito maligno. Entendeu? Isso são títulos dele. Só que ele tem um nome também. Não é isso? Então você viu aqui como ele foi homicida desde o início. Mentiroso. Fala, para mentir ele inventa qualquer coisa, né? Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Nele só tem mentira. Porque ele profere mentira, fala do que ele é próprio, por quanto é mentiroso, ele é pai da mentira. Então aqui, ó. Caim, onde está o teu irmão? Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Mateus 23, 35. Vamos para Mateus 23, 35? Olha aqui, ó. Mateus 23, 35. Essa é a última da noite. Agora a gente vai descansar e amanhã é outro dia, né? Amanhã é outro dia. Então Mateus 23, 35. Está escrito assim, ó. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Você está vendo como ele sempre foi assassino? Ele sempre matou. Agora segue o rastro dele aqui para você ver se ele não sempre foi matador. Quem? A semente de Caim. Ao passo que a semente de Abel não era desse jeito. Vamos ver que tem em Lucas 11. Lucas 11. Vamos ver aqui, Lucas 11. Eu estou com uma outra Bíblia aqui, porque aquela minha Bíblia de estudo eu deixei lá na vidraçaria, mas eu estou com outra aqui, ó. Lucas 11. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou lhe disse um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E ele disse: quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Está vendo? Olha aqui, ó. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Perdoa os nossos pecados. Então aqui, Caim, ele seria perdoado.
se ele não tivesse matado o seu irmão Abel, mas ele preferiu matar. Tá certo? Ele preferiu matar. Agora, nós estamos vendo aqui também, ó, santificado seja o teu nome. Qual nome? Nome de Deus. Santificado seja o teu nome. Teu. Direto, não é o vosso nome. Porque tem oração que ele fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Não é assim. Não é o vosso nome. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Não é venha a nós o vosso reino. Porque aí mostra que existe outros deuses. Então eles inventaram mudaram até a oração, que é para dar um outro sentido. Mas não é assim. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, porque teu, não é o vosso, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Tá certo? Então agora, depois desse ato que Caim fez matando ele, aí o que Deus disse? Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Olha só, maldito és tu desde a terra. Nós falamos nos vídeos anteriores que ele foi expulso do céu. Por quê? Porque ele queria estabelecer o trono dele acima do céu. Então ele foi maldito lá em cima. Ele foi jogado para a terra. Agora na terra ele quis estabelecer o reino dele. Só que agora Deus falou para ele, ó: maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando lavrares a terra, não te darás mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Olha só, fugitivo e vagabundo serás na terra. Vamos para Jó. Olha o que Jó disse. Cadê? Vamos em Jó. Jó 1, versículo 7. Olha o que está escrito. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. É só isso que ele faz: rodear a terra e passear por ela. Ou seja, fugitivo e vagabundo será na terra. É isso que ele é: vagabundo e fugitivo na terra. Então ele estava aqui, ó. Quando os filhos de Deus se reuniram, ele estava vindo também. Aí Deus perguntou para ele: de onde vens? De rodear a terra. Tá vendo como a Bíblia concorda uma com a outra? Pode pegar quantas Bíblias for, mas ela não se contradiz com a outra. Agora existem traduções aí que eles estão colocando coisas, né? Por exemplo, aquele versículo que a gente leu: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, não é isso? Tem versão que fala: no princípio era um verbo e o verbo era um Deus. Ou seja, no princípio era o verbo e o verbo era um Deus. Como era um Deus? E ainda com D minúsculo. Você vai ver isso aí na tradução da Bíblia do Novo Mundo. Lê lá para você ver se não é assim. Então existem traduções diferentes que não concordam com a Bíblia, né? Não concordam. Porque se o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós, então aquele verbo que se fez carne entre nós era quem? Era o próprio Deus. Agora, se era um Deus e aquele um Deus se fez carne, então aquele Jesus ali era quem? Segundo a pessoa da Trindade? Aí dá sustento para eles. Mas a nossa Bíblia não é desse jeito. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa é a tradução. Essa é a originalidade. Então não tem para onde fugir. Agora eles inventam coisa que é para enganar as pessoas, tirar, fazer confusão na cabeça das pessoas. Por isso que Deus precisa de um profeta para mostrar para a gente, ó. Deus enviou um profeta para essa era. Tá vendo? Eu vou falar sobre ele um pouco mais para frente. Só que tudo isso que eu estou falando é baseado tudo nas mensagens que ele ensinou.
porque até então eu não conhecia as escrituras do jeito que eu conheço agora, então isso não é conhecimento meu. Eu lendo as mensagens dele, ele explica sobre esses assuntos, então eu estou falando uma coisa que já foi falada por profeta, então eu estou seguro quanto a isso. A Bíblia fala, crede no Senhor vosso Deus e estará seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Então eu só tenho que prosperar, porque eu creio no profeta. Você quer ver? Para a gente saber qual é a diferença entre o verdadeiro e o falso profeta, vamos aqui em São João, ó. Primeiro São João, ó. Primeiro São João 3, se eu não me engano. Cadê? Não, não é. Deixa eu ver. Epístola fala sobre. A minha Bíblia eu tenho marcadinho, por isso que eu. Aqui, os falsos profetas. Amados, é 1 São João 4, versículo 1, tá? Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Ou seja, por Irmão Branham, o profeta que Deus enviou, ele veio justamente falar isso, que Jesus Cristo veio em carne. Se ele veio em carne é porque ele não era carne, ele era espírito. Então Jesus Cristo veio em carne. Então quem ele é? Ele é Deus. Entendeu? Olha, São João 5, versículo 20, que está escrito, ó. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isso é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Está vendo? Deus se manifestou em carne na pessoa de Jesus Cristo. Então ali era o verbo que tinha se feito carne, né? Então vamos voltar para cá para a gente não perder muito esse foco, né? Porque nós estamos aqui na leitura de Gênesis, mas tudo isso faz parte, tudo está entrelaçando. Então você será vagabundo na terra, fugitivo. Então Caim disse ao Senhor, é maior a minha maldade do que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. Serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar, me matará. Aí o Senhor disse, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. Então Deus colocou um sinal nele, e pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer um que o achasse. Agora você pergunta, que sinal é esse? Eu não tenho todas as respostas. Se a Bíblia não fala que sinal que era esse, não é eu que vou falar. Tá certo? Então, nós vamos ficar por aqui. Não vou dizer para você que sinal que era esse. Existem várias interpretações por aí, que é isso, que é aquilo outro. Eu não vou nem citar o que eles falam, que é para não surgir argumentos. Então, não vou nem falar sobre isso. Tá certo? O certo é que ele foi marcado. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, na banda do Oriente. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o seu nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Você vê só como que é as coisas. Ele conheceu sua mulher. Quem que era a mulher de Caim? Só podia ser uma de suas irmãs, porque a única mulher que tinha ali, se era só Eva, depois que Eva morresse, cessaria a criação. Então a Bíblia fala que ele teve filhos e filhas. Nós vamos ver aqui. Teve filhos e filhas. Então Caim, ele casou com uma de suas irmãs. Então ele foi para a terra de Nod. Quando ele foi para a terra de Nod, ele teve um filho, chamou o nome do seu filho de Enoque. Aí ele quis fazer o que? Ele fez uma cidade com o nome do seu filho. Olha o que ele quer. Ele quer fama, ele quer projeção, ele quer ser visto, quer que todos adorem ele, quer todo mundo ali em torno dele. Você vai ver isso mais na frente na Torre de Babel,
quando eles se reuniram ali, fizeram uma torre chamada Babel. A gente vai chegar lá. Isso aí está na história de Noé, tá certo? Então olha aqui, ele chamou o seu nome Enoque, aquela cidade ali, pelo nome do seu filho. E Enoque nasceu Irade, Irade nasceu Meujael, Meujael gerou a Metusael, Metusael gerou Lameque. Agora veja bem, e esse Lameque que veio de Caim, ele tomou para si 2 mulheres, tá vendo? A primeira poligamia, 2 mulheres. Então tudo ali, tudo começa em Gênesis. Tomou 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zila. Ada teve Zabal. Esse foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão foi Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Agora, não significa que os que tocam harpa e órgão são da semente da serpente. Não é isso que está falando. É a semente do bem e do mal. Tem coisas que é boa, tem coisas que não é. Agora, por exemplo, eu estou sendo gravado através do celular. É a semente do bem e do mal. Ela serve para o bem como serve para o mal. Eu estou usando para o bem. Só que tem gente que usa para o mal. Eles fazem o que eles querem, cada um. Você acha de tudo na internet. Se você procurar, você vai achar esse canal. Você vai achar as palavras que estão escritas. Né? Então agora, veja bem. Então, Zila teve Tubal-Caim, mestre de toda obra de ferro, cobre e ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Agora, essas obras de cobre e ferro, sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam escavando a terra, pegando os minérios da terra para fazer armas. Eles fizeram armas, eles faziam armas. Para que eles queriam essa arma? Para matar, certamente. Porque os filhos de Adão nunca fizeram uma arma, eles eram pastores de ovelha. Você vai ver aqui, você vê que até aqui, ó, depois da morte de Abel, ninguém invocava o nome do Senhor. Estava assim, ó. Caim tinha matado ali e achava que agora ele ia reinar e a coisa estava indo, né? Aí, esse Lameque, ele disse para suas 2 mulheres, Ada e Zila: ouvi a minha voz, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um mancebo por me pisar. Da semente de quem? De Caim. Da semente de Abel, você nunca vai ver isso. Ou seja, da semente de Adão, porque Abel morreu, né? Só que agora, o que precisava fazer? Precisava ter um outro filho para poder dar semente para espalhar na terra, a semente do trigo, ou vai ficar só o joio? Né? Então vamos ver. Então ele disse: 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Agora veja bem. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, por quanto Caim o matou. Agora, por que ela disse outra e não mais uma? Porque era outra, era distinta uma da outra. Uma era da serpente, a outra era de Adão. Então, esse daí, e tornou a conhecer Adão, a sua mulher, e ela teve um filho e chamou o seu nome Sete. Porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, por quanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, chamou o seu nome Enos. Então começou a se invocar o nome do Senhor. Você viu? O nome do Senhor começou a ser invocado aqui. Através da semente de quem? De Caim? Não. Sete, depois 7 Enos. Então de Enos começou a se invocar o nome do Senhor. Tá vendo? A adoração vem dos filhos de Deus. Eles querem Deus. Então tá. Então agora, este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Olha só. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou,
e os abençoou e chamou o seu nome Adão. Olha só, macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão. Quando ele está falando de Adão, ele está falando de Eva, porque Eva é parte de Adão. Então aquela parte feminina é a Eva. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Mas por quê que gerou uma semelhança dele conforme a sua imagem e chamou o seu nome Sete? Porque Caim não era a imagem e semelhança dele. Caim era a imagem e semelhança da serpente, mas não dele. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão 800 anos, e gerou filhos e filhas. Está vendo? Filhos e filhas. Foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. E viveu 105 e gerou Enos. Aí Enos gerou Cainã. Quenã gerou Malalael. Malalael gerou Enoque. Tá vendo? Agora você quer ver uma coisa? Vamos contar comigo? Antes de contar, nós vamos para Judas 14. Olha só, Deus ele deixou tudo escrito para não haver erro. Olha aqui, ó. Judas 14 está escrito assim, ó. E desses profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. O que eu quero mostrar para você aqui, ó. Desses profetizou também Enoque. Quem era Enoque? O sétimo de Adão. Vamos contar comigo? Então vamos lá. Primeiro, Adão. Segundo, Sete. Terceiro, Enos. Quarto, Quenã. Quinto, Malael. Sexto, Jared. Sétimo, Enoque. Onde que entra Caim aqui na geração de Abel? Se ele entrasse na geração de Adão, Enoque seria o oitavo e não o sétimo. Ele seria o oitavo. Então o certo aqui é que Caim não era filho de Adão. E você vê isso aí em vários lugares. Aí você vê em Crônicas, né? Deixa eu ver se eu consigo achar em Crônicas aqui. Eu não sei se eu vou achar em Crônicas aqui, porque na minha Bíblia eu tenho tudo escrito direitinho, mas aqui eu não sei se eu vou achar, porque lá eu tenho as referências quando eu vou, né? Aqui eu também tenho uma Bíblia aqui também que eu comecei a ler, e quando eu começo a ler eu risco tudo aqui para me ter tudo marcadinho, né? Mas vamos ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se é Crônicas primeiro. Cadê? É Crônicas primeiro, ó. Olha só. Adão, Sete, Enos, Quenã, Malael, Jared e Enoque. Está em Enoque. Então é a confirmação na boca de 2 ou 3 testemunhas, seja verdadeiro. Então nós temos 2 escrituras. E temos mais ainda, nós temos lá em Mateus a genealogia. Nenhuma delas entra Caim como descendência de Adão, mas era da serpente. Entendeu? É simples de entender, só que é difícil, né? Por quê? Porque a pessoa já se acostumou com teologia, com isso, com aquilo, quando chega um profeta de Deus para mostrar essas coisas para a gente, que é uma coisa que faz sentido na mente dos filhos de Deus, porque de outra forma, como que entrou o mal na terra? Como que entrou a morte? Como que entrou a doença? Como que entrou as dores para ter filho? Só podia ser através do pecado. E como que entrou esse pecado? Através da desobediência. Essa desobediência foi o quê? Para não comer aquele fruto. Ou seja, ela comeu aquele fruto com a serpente, teve aquela relação, ela tendo aquela relação foi até Adão. Quando teve com Adão, saiu gêmeos no ventre dela, um de uma semente e outro de outra. Essa daqui, Caim matou essa daqui para governar a terra. Só que não foi do jeito que ele pensou, né? Porque aqui agora nós vamos ver mais à frente, quando Deus viu que o gênero humano ele estava se corrompendo, então Deus se arrependeu de haver feito o homem, né?
E aconteceu, ó, agora nós estamos no Gênesis 6, porque esse Gênesis 5 aqui mostra todas as genealogias, certo? Então Noé, ele vem de quem? Ele vem de Sete, certo? Ele vem lá de Sete. Adão, Sete, chegou em Enoque, Matusalém e tal, chegou em Enoque. Então Deus manteve aquela geração, aquela linha pura. Ali de Caim, ali esquece, aquele ali estava se povoando por outro lado, se tornando a terra cada vez pior, matando, roubando, inventando armas, fazendo de tudo. Só que os filhos de Deus estavam aqui do outro lado, tá? Então eles estavam invocando o nome do Senhor. Então aqui aconteceu no capítulo 6, que como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus. Quem é os filhos de Deus? Esses aqui, ó. A geração de Adão. Adão veio de Deus. Você vê lá em São Mateus, e Adão de Deus, né? Vê lá em São Mateus, você vai ver isso. Então quer dizer, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens, quem eram essas filhas dos homens? Era aquela geração ali, ó, aquelas mulheres, né? Elas eram formosas à vista. Elas, por certo, ela tinha aqueles produtos de beleza dela, inventava muitas coisas para, né, para chamar atenção, porque uma mulher, uma cristã, ela não precisa usar muita coisa para mostrar sua beleza. Sua beleza é algo natural, não é uma coisa artificial. Nessas coisas, quando você lava o rosto, você vê que não tem beleza nenhuma mais ali. As filhas de Deus não, elas são tudo natural, cabelos longos, bonitos, entendeu? Isso é como Paulo ensina que as mulheres devem ser, tá certo? Agora, se querem, bem, Paulo falou, recebi do Senhor que também vos ensinei, tá certo? Agora, não recebi de homem algum, mas diretamente de Deus. Agora, se alguém quiser ignorar, que ignore. A igreja de Deus não tem tal costume. É isso que Paulo fala, tá certo? Então vamos lá. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Nós temos em Lucas 3:38. Vamos ver o que nós temos aqui em Lucas 3:38. Lucas 3:38. Que eu estou falando para vocês aqui, mas eu também estou aprendendo. Lucas 3:38. Lameque, Matusalém de Enoque, Enoque de Jared, Jared de Malagá, Malagá, Canaã. Tá, então aqui nós temos aqui, olha só que coisa interessante, ó. Olha só, vamos pegar de Enoque já. Nós estamos em Lucas 3:37. Lameque, Matusalém é Enoque. Então vamos pegar de Enoque para trás agora. Então vamos lá. Enoque, Jared, Maleel, Canaã, Enos, Sete, Adão. Tá vendo? Chegou em Adão. E agora, Adão de Deus. Então vieram tudo de Deus. Então aí é uma geração de Deus. Então Deus estava cuidando deles ali, né? Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Então Deus estava cuidando ali dos filhos dele, que estavam em carne. Então não contenderia. Então aí, ó, a Bíblia fala que havia gigantes naquela terra. Também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, delas geraram filhos, e esses eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Os gigantes, sabe aqueles gigantes? Vieram tudo da descendência de Caim com uma de suas irmãs. Olha aqui, ó. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, você sabe o que significa isso? Entraram, né? As filhas dos homens, delas geraram filhos, e esses eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama, aqueles gigantes, sabe aqueles gigantes? Era esses aí. O povo de Deus sempre foi um povo simples. E viu Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e a imaginação do seu coração era má continuamente, então arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse Deus:
destruirei de sobre a face da terra todo homem que criei, o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, quem era Noé? Filho de Deus. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Estas são as gerações de Noé. Noé era justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Ele gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E a terra estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei a terra. Por que estava cheia de violência? Nós sabemos por quê, né? Por que estava cheio de violência? Por causa dos filhos de Adão? Não, por causa daquela semente ruim, que já nasceu daquele jeito. Até desafiou a Deus: eu não sei, sou eu o guardador de meu irmão? Matou, mentiu, desrespeitador, entendeu? Então disse Deus que ia destruir. Agora, ele disse para Noé: faze para ti uma arca de madeira de gofer, e farás compartimento. Então Deus passa para ele ali como que teria que ser aquela arca, né? Agora, Noé não pensava só nele. Noé era misericordioso. Noé não queria salvação só para ele. Ele queria salvação para os outros também. Olha 2 Pedro 2, versículo 5, que está escrito, olha. 2 Pedro 2, versículo 5. 2 Pedro 2, versículo 5. Vamos aqui. 2 Pedro 2, versículo 5. Está escrito assim, ó. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou à cadeia da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Tá vendo? Ele foi um pregoeiro da justiça. Ele pregou para aquele povo. Por volta de 120 anos ele pregou para aquele povo: Deus vai destruir a terra, se arrependa dos seus pecados, se corrija diante de Deus. E eles não quiseram. Passou um ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, quase 120 anos, e eles não se arrependeram. Quando que eles foram se arrepender? Quando Deus fechou aquela porta pelo lado de fora. Não foi Noé que fechou pelo lado de dentro. O juízo veio de Deus. Deus fechou a porta. Então agora quem está dentro não sai, quem está fora não entra. Entendeu? Então agora aí era uma obra com Deus. Então agora Deus mandou a água para o dilúvio, né? Nós vamos entrar isso aqui no próximo estudo agora. Nós vamos parar por aqui agora, tá certo? Então Deus salvou Noé através... Noé encontrou misericórdia diante de Deus. Então nós estamos aqui, ó, no Gênesis 6, versículo 13. Amanhã nós continua, tá certo? Nós vamos mostrar agora que a arca subiu, passou pela grande tribulação, né? Houve a tribulação na terra. Noé entrou dentro da arca e foi salvo pela tribulação, né? Antes ele pregou para aqueles que se arrependessem, entrassem lá dentro, mas ninguém quis. Então veio a tribulação na terra, destruiu tudo, né? A arca subiu. Agora, se você observar, você vai ver que Enoque, ele foi arrebatado. O Enoque, o 7º de Adão, ele foi arrebatado. Ele não passou pelas águas do dilúvio, ele foi arrebatado, ele subiu antes. É isso que vai acontecer com a noiva do Senhor Jesus Cristo, o arrebatamento. É a 7ª era da igreja. 7º é o número da perfeição. Você vê que nós temos 7 dias da semana, 7 notas musicais, e na Bíblia mostra 7 eras da igreja. Nós estamos vivendo na última. Cada era dessa teve um respectivo mensageiro.
Paulo foi o que abriu a era de Éfeso. O irmão Brana é para a última era que nós estamos vivendo, a 7ª era da igreja, que é a era de Laodiceia. Então, essa primeira era de Éfeso, até a 7ª era da igreja, que é o William Brana, é chamada de a plenitude dos gentios. Deus toma para si um povo dentre as nações, chamada para o seu nome, e é a noiva. A noiva é aquela que recebe o nome do noivo. Ela é batizada no nome dele. Entendeu? Você já viu uma mulher casada que não recebe o nome do marido? Ela, para se identificar com o marido, ela tem que receber o nome do marido. E nós recebemos o nome do noivo, Senhor Jesus Cristo. Nós não recebemos o título dele, nós recebemos o nome dele. Então é por isso que Deus vai arrebatar essa noiva tirada das 7 eras da igreja. Isso aí já é um assunto mais profundo, que eu estou dando umas pinceladas para depois a gente entrar nele. Agora não, agora a gente está por aqui. Eu estou mostrando aqui agora que a tribulação, a arca, passou pelas águas de dilúvio, aquele agito, vomito de animais lá por dentro, e aquele fedor de animal lá dentro. Eles teve que passar por aquilo para se salvar, para alcançar outra terra, depois que a arca repousou. Só que Enoque não passou por isso. Enoque foi arrebatado antes, o 7º de Adão. Entendeu? Agora, tudo que tinha vindo na terra morreu. A terra se povoou a partir daí. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Ou seja, 8 pessoas se salvaram. Então a terra se povoou depois disso. Depois disso, o mundo continuou, um novo mundo. Entendeu? Só que o mundo não foi destruído. Ali foi um batismo com água que Deus deu para a terra. E nós somos da terra, nós temos que ser batizados também. Nós temos que ser batizados, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse foi o primeiro passo, é o batismo. Depois veio o sangue. Quando Jesus Cristo veio na terra, derramou o seu sangue, que era Deus em carne, fez um sacrifício e derramou o seu sangue para redimir aqueles que são dele, trazer de volta para si, né? E agora vai ser destruído com fogo. A própria terra, ela já recebeu a água, sangue e o fogo. O fogo vai ser para dar nova vida. Vai ser uma vida nova para a terra, novos céus e nova terra depois disso. Você vê num parto normal de uma mulher, quando ela vai conceber, primeiro estoura a bolsa d'água. Depois a criança vem envolta em sangue e depois vem a vida. Então são 3 etapas. Então nós temos essas 3 etapas da graça. Justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. São 3 etapas. Então nós vemos aqui agora que o mundo foi batizado com água. Só que Enoque subiu antes, não é isso? Então, o próximo estudo agora, a gente vai continuar a partir dos descendentes de Noé agora. Tá certo? Deus abençoe a todos. Tenham todos uma boa noite com Jesus. Amém?